É ao vivo, tá? Já está ao vivo. Já está ao vivo. Estamos ao vivo. Não, a gente já vai começar agora, já está ao vivo. Bem, olá amigos de Rondônia, aqui nosso secretário Luiz Fernando, secretário de Finanças, secretário Fernando Máximo, secretário de Saúde, secretário Júnior Gonçalves, chefe da Casa Civil, aqui a nossa querida intérprete de Libras, a Núbia, informando o seguinte, senhores, a gente sabe que a cadeia produtiva, ela não pode parar, ela tem que se fazer, acrescentar alguns itens a esse decreto para que nós possamos não interromper a cadeia produtiva. Então, reunimos com todos os poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, os secretários também, secretário da SESDEC reunido, inclusive, PGE, enfim, todos os poderes reunidos, para que nós pudéssemos, então, serviços funerários, lógico, permanecem funcionando, comércio, o comércio, no caso, de produtos que são ligados à agroindústria, precisam continuar funcionando. Obras e serviços de engenharia também não podem parar, permanecem em funcionamento. Serviços de manutenção, limpeza, precisam continuar funcionando. Hotéis e hospedarias também, porque as pessoas que viajam, elas precisam parar em algum lugar. Lógico, sempre lembrando, esses lugares com álcool em gel, né, para as pessoas poderem utilizar, também mantendo a máscara disponível às pessoas que chegam, né? Escritório de contabilidade é necessário funcionar até para que todas as empresas nesse período agora eles consigam, né, se adequar à realidade, né, à realidade financeira e econômica que eles estão submetidos também. Materiais de construção, logicamente, precisam continuar funcionando, sem grandes aglomerações em todos esses lugares, a gente definiu isso daí. Restaurante às margens das rodovias, bem como as borracharias também precisam estar funcionando e todos se respeitando, sempre os próprios, no caso das borracharias, as pessoas já levam dentro do carro ali o álcool em gel, limpam suas mãos, né, para poder evitar contágio, manter a distância de 2 metros das pessoas. Enfim, nós estamos, inclusive, que é orientação do Corpo de Bombeiros, na entrada do supermercado, a gente tem que ter uma pessoa tem que ocupar 5 metros quadrados. Isso é orientação já, né, em caso de pandemia, epidemia. Então, os supermercados têm que ter esse controle, né, de quantas pessoas entram, e também nessas lojas. Então, aquele costume que a gente tem de encontrar um amigo no mercado, aí ficar batendo papo, dessa vez a gente não pode fazer isso. Entra, compra o que tem que comprar, paga e sai, né? Então, essas são questões que nós colocamos para proteger a saúde de toda a nossa gente, tá bom? E lembrando o seguinte, no caso de hotéis e também pousadas, enfim, o café da manhã ele só pode ser consumido nos quartos. Mudou essa questão, tá? Ele só pode ser consumido nos quartos. E outro detalhe é que o decreto estadual, logicamente, ele sobrepõe aos demais decretos municipais. Então, nós vamos manter sempre esse contato, inclusive também através da Casa Civil, né, com os prefeitos, né, e lembrando que esse decreto ele sobrepõe. Né, não mudou nada, não mudou o outro decreto. Nós só estamos acrescentando alguns detalhes que são importantes para a cadeia produtiva. Lembrando o seguinte, o efeito do decreto
ele termina na quinta-feira que vem. Sim, uns 15 dias. 15 dias, quinta-feira que vem. Até lá a gente vai analisando, avaliando e vendo, né, se pode ser mais ajustado, tanto para baixo como também mais para cima. Menor rigor ou maior Depende, rigor. ou maior rigor ou menor rigor. Né? A minha preocupação é com toda a população de Rondônia, né? E a gente vai seguir esse caminho para proteger o máximo de vidas. Lembrando que eu sou um apoiador, né? E sou uma pessoa amiga e do presidente Bolsonaro, e a gente vai seguir nessa linha aqui, tá? Na linha de fazer com que o decreto ele mantenha a cadeia produtiva. Perfeito. É importante a gente destacar que essas adequações são naturais nessa dinâmica de decisão no contexto do enfrentamento à pandemia do coronavírus, e os ajustes agora feitos são apenas complementações dos elos da cadeia que não tinham sido pensados na primeira edição do decreto, sem que a gente desconfigure o que já estava posto como estratégia de enfrentamento, mas definindo que quando você precisa abastecer os supermercados, abastecer os locais de fornecimento de alimentos, você também tem que garantir que os transportadores tenham onde se alimentar, por isso a questão dos restaurantes na rodovia estarem abertos, você precisa que escritórios de contabilidade consigam manter as empresas que abastecem a população em condições de garantir o seu fluxo financeiro. Então, são adequações para que todos os elos da cadeia produtiva consigam garantir o abastecimento da população. Então, basicamente, essas adequações estão sendo feitas agora, elas apenas ajustam esses outros elos que não estavam contemplados na primeira edição. Lembrando que o presidente Bolsonaro anunciou uma série de medidas para poder apoiar os estados, né, inclusive o estado de Rondônia, para que nós pudéssemos então passar por essa questão do coronavírus com mais facilidade, né, que nós pudéssemos então adotar as medidas necessárias, e é para isso que a gente está correndo, para adotar as medidas necessárias para evitar mortes. A ação que está sendo feita para que se adeque, para que se fique um número menor de pessoas no supermercado, de acordo com o tamanho da loja, de acordo com a metragem que o governador já falou, agora há pouco, nos deixa muito felizes, porque era um problema que a gente estava vendo, pessoas se juntando nos supermercados. Outra coisa que nos preocupava quanto às obras é que nós temos algumas obras em hospitais, por exemplo, o Hospital Semetron, estamos fazendo uma mega ampliação lá, uma obra que inclusive está construindo uma UTI, né? E nós precisávamos então... Então, ok. Voltou. Então vamos continuar. Continua. Então eu vou falar de novo, porque parece que o sinal ficou fraco. Uma coisa que estava nos angustiando muito era ver os supermercados muito cheios, né? E agora com essa pequena alteração que está acontecendo, a gente está restringindo o número de pessoas que adentram os supermercados, e isso nos ajuda muito na saúde, porque tudo que nós estamos pregando agora é para as pessoas ficarem em casa, para não se aglomerarem. E essa questão agora, governador, vai ser interessante, porque agora tem uma metragem específica, como o senhor já disse, né, que os supermercados vão ter que atender essa situação. Outra coisa que nos deixava um pouco angustiado é a suspensão das obras, porque Voltou. Então as obras nos preocupam um pouco, porque temos inclusive obras importantíssimas, como a obra do Hospital Semetron, que é uma ampliação do hospital, que inclusive está contemplando uma UTI que está sendo construída. Então se interrompe essas obras, para a gente é ruim, são obras essenciais de hospitais que estão sendo feitas nesse momento pelo governo do estado de Rondônia. Então, de certa forma, é muito interessante algumas coisas que aconteceram, porque ajuda-nos na questão da saúde pública do estado de Rondônia nesse momento de crise com a Covid-19. Eu até falei que eu não era o caso de responder agora, mas me foi falado aqui que muita gente está perguntando sobre as aulas. Explica sobre a escola, para a população poder entender. As crianças. As escolas elas vão continuar sem aulas, porque as crianças geralmente manifestam poucos ou nenhum sintomas da Covid-19, e isso faz com que elas, mesmo estando doentes, estando infectadas com o vírus e transmitindo, pareçam estar saudáveis. Então isso é muito ruim. Então, o ideal é que as crianças fiquem realmente em casa,
junta e não... E criança tem muito pouca higiene, acaba compartilhando objetos, o copo, a garrafinha de água, brincam, se abraçam e transmitem uma para outra, infectam um grupo grande de crianças que não aparentam sintomas, que acabam passando para as pessoas mais idosas, que são os que mais sofrem com essa doença, que infelizmente muitos deles vão para a UTI e acabam morrendo. Então as crianças devem continuar afastadas das escolas. E os grupos de risco, pessoas que têm alergia respiratória, problemas respiratórios, é bom explicar quais são esses grupos de risco, né? Tem vários grupos de risco, né? O principal são os idosos, e aí, se tiver alguma comorbidade, é pior ainda. A comorbidade que a gente fala são doenças associadas, doenças principalmente pulmonares, doenças cardíacas, diabetes, doenças imunossupressoras que abaixam a imunidade. Então qualquer pessoa, em qualquer idade, que tem essas doenças de base, passam a ser grupo de risco. Se for idoso e tiver as doenças de base, aí potencializa muito a chance de adoecer grave, inclusive culminar com a morte no caso de Covid. Governador, eu gostaria de falar que essa doença não é brincadeira, é uma doença grave, né, tem causado mortes mundo afora, e nós estamos fazendo de tudo para tentar evitar que aconteça essa disseminação em massa no nosso estado, para que não aconteçam as mortes. Então as pessoas têm que nos ajudar, todo mundo que está em casa nos assistindo, por favor, fiquem em casa, lavem bem as mãos, evitem mesmo em casa fazer churrasco para muitas pessoas, jantares, compartilhar o tereré e o chimarrão de boca em boca. Por favor, fiquem em casa. Não façam isso, né? Não façam isso. Não compartilhem, né? Exatamente. É importante deixar claro que esse decreto, ele não é um novo decreto, é uma alteração apenas do decreto que já está em vigência, que vai continuar. Ou seja, o comércio em geral ele continua fechado, só com as exceções que estão sendo trazidas aqui pelo governador. Para não gerar, e eu peço a todos, ouçam os canais oficiais do governo, a página do governador, os canais oficiais da SECOM, da Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde, porque existem muitas disseminações de informações, mas nem todas elas são verdadeiras. Isso pode gerar algum tipo de confusão ou expectativa errônea. Então, sempre acessem, ouviu algo, rodou em WhatsApp alguma coisa, entre no canal oficial, que todos os dias, até às 18 horas, sempre será atualizado nesses canais oficiais e nas mídias. Então é muito importante para mantermos a tranquilidade e saibam, o governo, o governador e todos aqui estão imbuídos, preocupados com a vida e também com todos do comércio, com todos que precisam e querem voltar à vida normal. Mas em prioridade é a vida. Então podem confiar no governo que ele está aqui para cuidar de todos. É uma questão bastante importante que a gente tem que lembrar, é que, e repito isso daqui, ó, já tem gente falando aí, o governador e o presidente se separaram, quebrou, né, o relacionamento. Não tem nada disso, isso é uma mentira descabida. Nós estamos trabalhando sim, né, juntos, preocupados, né, a questão da saúde aqui, os secretários. Eu tenho ouvido todos os secretários, todas as autoridades, né, do Estado. Inclusive eu tive uma sugestão bastante interessante, foi do presidente do Tribunal de Contas, Dr. Paulo Cury. Ele falou o seguinte: seria muito importante que nós pudéssemos fazer uma reunião com os infectologistas, uma reunião com os infectologistas, o doutor Fernando Márcio já vai providenciar essa reunião, ele já fez inclusive a reunião, mas eu gostaria de participar dessa reunião. A gente pode botar as autoridades inclusive online para participarem também e assim extrair todas as dúvidas necessárias, né? São esses médicos que trabalham com a questão da prevenção das doenças infecciosas, que infectam, né? Como é que se fala? Doenças infecto-contagiosas. Infecto-contagiosas, não é isso? Então a gente vai seguir nessa linha. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que carecem de um cuidado, preocupação com os idosos também, a vida inteira trabalhando, e a gente vai linha aqui de sempre junto com o Ministério da Saúde. É importante que a gente tenha feito contato constante, diário com o Ministério da Saúde, com o governo federal, logicamente, para que a gente possa salvar o máximo de vidas. Detalhe, estamos livres
de acontecer uma epidemia no estado de Rondônia? Livre não. Não estamos livres. Mas se você, se o senhor, a senhora, lavar as mãos, não colocar as mãos no rosto sem lavar, pegou numa caneta, pode, não pode? Mas se pegou na caneta aqui que veio da mão dele e botou no olho e a pessoa estiver contaminada, pega? Sim, pega. Né? Então, o importante é o quê? Lavar as mãos. Lavou as mãos? Lava o rosto. Também na hora de chegar em casa, né, quem está trabalhando, para chegar em casa, toma um banho. Tira a roupa, deixa do lado de fora. Né? Assim você vai evitar, né, que a sua família seja contagiada. Tá bom? Tem essa contaminação. Fernando, assim, importante destacar isso, a prioridade absoluta é a vida. E agora existe, obviamente, uma preocupação com os reflexos econômicos desse enfrentamento. Sim. Então, amanhã nós... O nosso presidente não está errado, não. Ele não está errado de pensar nesse reflexo econômico. E quem disse que ele não está pensando nas pessoas? Ele está sim. A preocupação dele é que se a economia trava, afeta a vida vai afetar a vida das pessoas, vai ter gente morrendo de outras coisas. Ele não está errado, sabe? Então, é isso que eu quero deixar. Infelizmente, alguns meios de comunicação começam a se aproveitar de qualquer coisa para gerar polêmica, sabe? Isso é nojento, um negócio desse. É nojento, sabe? Eu não aceito esse tipo de coisa, sabe? Cada um tem o seu caráter, mas não se faz isso. Isso não se faz. Né? Desculpa que eu fico triste, né, com essas questões. Só para completar, a questão da economia, nós estamos já finalizando o pacote de medidas para minimizar os impactos econômicos e amanhã nós estaremos anunciando esse conjunto de medidas que vai ser publicado também um decreto específico para prorrogar prazos de cumprimento de obrigações tributárias, sejam obrigações acessórias, sejam obrigações principais. Amanhã isso estará sendo anunciado. Ok, então nós estaremos aplicando, foi a determinação que eu passei, que se levantasse todas as questões possíveis para manter, né, o equilíbrio daqueles que produzem, dos que trabalham, dos empresários, enfim, que mantêm os empregos, né? Então isso estará sendo anunciado amanhã, aqui por essa rede também, pelo Facebook, para que todos tenham conhecimento das ações, ok? Algo mais? Quero complementar, a gente precisa agradecer algumas pessoas, governador. Eu agradeço a todos vocês que estão cumprindo a quarentena, que estão ficando em casa. Cada dia que você fica em casa, trilhões de vírus morrem, porque não encontram um corpo para entrar e infectar. Gostaria de agradecer também algumas pessoas que têm ajudado muito, Tribunal de Contas, algumas instituições. Tribunal de Contas do Estado, Dr. Paulo Cury tem sempre estado presente com a gente, doutora Flávia Mazini e doutora Emília, promotoras, têm sempre participado. O CREMERO, na pessoa do Dr. Spencer, Dr. Clayton Bach, tem vindo participar da AGID. Vários médicos que estão, inclusive, produzindo EPIs. A doutora Mariana me mandou agora, estão produzindo impressora 3D, aqueles EPIs, aqueles óculos, porque o mundo inteiro está com dificuldade até de comprar. Nós estamos com dificuldade de comprar. A gente procura e não está achando, porque todo mundo está precisando desses equipamentos. E os médicos que estão juntos, lá no Semetrão, doutor Esther, doutora Estela, doutora Mariana, doutor Vinícius Ortigosa, do Hospital João Paulo, que tem ajudado, doutora Neira, doutora Mauri, um grupo muito grande de pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, bioquímicos, todos os profissionais de saúde que estão trabalhando aguerridamente, né, dezenas de reuniões, programação, fluxos, montando leitos de UTI, já tem vários montados no Hospital de Semetron, não precisamos ainda, mas já temos alguns montados preparados, temos leitos de UTI no Hospital Cosme Damião montados, tem uma equipe em Cacoal, descendo para Cacoal para montar também, nós já montaram a estrutura, mas tem mais coisas a serem feitas também, estão levando equipamentos inclusive. O governo federal hoje, recebemos uma boa notícia, agora há pouco, nos ligaram para o governador e para mim, passando que estão mandando uma carreta com 10 leitos de UTI montados, nós já temos 37 ventiladores nossos aqui, respiradores, que lá em janeiro o governador pediu para a gente comprar, mesmo antes de ter nenhum caso no Brasil, nós nos antecipamos e compramos 37 respiradores, já estão sendo montados no hospital de base, ganhamos mais 10 do Ministério da Saúde agora, temos mais alguns de backup no hospital de base, no Hospital Regional de Cacoal, no próprio Hospital João Paulo, no próprio Semetron, que são aqueles que ficam de reserva, estamos mobilizando todos. Algumas salas de cirurgia do hospital de base, lá tem 11 salas, a gente vai deixar 10 salas com respiradores
reservada, porque transforma-se em 10 leitos de UTI, então estamos nos programando muito, nos preparando para uma catástrofe. É óbvio que nós não queremos isso, nós não queremos, estamos fazendo de tudo para evitar o contágio entre as pessoas, para evitar que tenham pessoas graves, pessoas precisando de UTI e pessoas morrendo. Essa fase agora é de não deixar o vírus se espalhar, por isso que a gente agradece a todos vocês que estão ficando em casa, que estão cumprindo a quarentena, que estão evitando as conglomerados de pessoas, porque isso é que não vai deixar o vírus espalhar, porque quando ele espalha, depois que derrama o leite, não adianta chorar. Infelizmente, acontecem muitos casos graves e mortes. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, governador. Tem sempre pedido isso, oração por mim, pelo senhor nas minhas lives, nas minhas... Todos nós, né? Pelo nosso estado, pelo nosso país. Para Deus dar direcionamento para a gente conseguir conduzir essa crise e salvar muita gente. Amém. O que importa é mensagem que fica, evitar contatos pessoais, tá bom? Fazendo isso, você vai estar ajudando a evitar que o vírus se propague. Governador, acho que é importante também agradecer. Hoje foi anunciado que a Assembleia Legislativa está passando 10 milhões para o Estado para compra de resfriadores na pessoa do presidente. Respiradores, né? Na pessoa do presidente Laércio Gomes e todos os 24 deputados no total. Tem dado muito apoio nesse momento aí ao Executivo. Não só nesse momento, mas sempre a gente está junto aí trabalhando, né, com todos os poderes, né, e todos com a sua importância. O que a gente quer é garantir a vida, a segurança da nossa população. Que bom que o Júnior lembrou, os deputados estão nos ajudando muito. Hoje tivemos reuniões de manhã com os deputados estaduais, né, os deputados federais também estão colocando emendas para a gente aí. A Polícia Militar tem auxiliado muito nas nossas operações no aeroporto, nas nossas operações na fronteira, lá em Extremos, bombeiros do mesmo jeito, trabalhando junto. Importante falar isso, ó. Todo voo que chega aqui em Porto Velho, a AGVISA, a CESAL, bombeiros, Polícia Militar, brigada, correm para lá e já analisa todos os viajantes, né? Aqueles que chegam aqui no estado através do aeroporto. Então, parabéns aí ao trabalho de todos. Acho que está bom. Nessa mesma agradecimento, só para a gente não deixar de registrar, o setor produtivo também, que tem se colocado à disposição, as entidades de classe, as igrejas, é muito interessante. É importante dizer, esse movimento. Importante, igrejas católicas, outras religiões, igrejas evangélicas, né, ofereceram até mesmo os templos das suas congregações para poder, em caso de necessidade, nós podermos usar como local temporário, né, lógico, para poder fazer a recuperação, salvar vidas ali, né? Então, quero agradecer, muito bem lembrado, a todos, né? Que a gente acaba não lembrando de tudo, mas o que importa é o seguinte: união nesse momento, estarmos juntos para vencer essa guerra contra um inimigo que a gente não enxerga, né? Que nós não enxergamos. Deus abençoe a todos, forte abraço, vamos em frente aí, fazendo tudo que deve ser feito para que nosso Estado ele passe por essa fase forte, e saudável, e se Deus quiser, sem perda de vidas. Amém.